A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Nesse estudo de hoje vamos aprender um pouco sobre o livro de Malaquias, o livro mais lido entre o meio evangélico, amém, cristãos, ou como alguns dizem, gospel. Olha, Malaquias é o último dos 3 profetas menores que começam os seus livros com o peso da palavra do Senhor. Amém? Malaquias usa o termo Israel para se referir aos cativos de Judá e Israel que estão voltando. O mesmo povo chamado Judá, amém? O povo estava voltando a cultuar a Deus. O povo voltando do cativeiro. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. O peso. O que é peso? O peso é uma sentença. Sentença anunciada por Deus. Malaquias é apenas um instrumento usado por Deus. Um profeta, um dos profetas menores, sendo usado por Deus para repreender o sacerdócio, para repreender todo o povo. Porque diz, peso da palavra do Senhor contra Israel. Então, Deus se levanta para cobrar um povo pelo ministério de Malaquias. O que é o peso? A Bíblia vai dizer, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 8. Mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que jurara aos vossos pais, o Senhor vos tirou como um forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. O porquê que voltamos lá em Deuteronômio. Olha, quando significa peso, é uma sentença. O povo de Deus, o povo de Israel, estava cativo no Egito, nas mãos de Faraó. Deus tirou o povo com mão forte. Deus tirou o povo da mão de Faraó com mão forte. Deus decretou uma sentença, porque Deus viu o seu povo sofrendo. Deus viu o seu povo sendo pisado, sendo maltratado, sendo humilhado. E lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, Deus ouviu o clamor de um povo e preparou um caminho para que o povo viesse a ser livre, por promessa. Porque Deus prometera a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas você pode estar se perguntando, pastor, mas o porquê você voltou lá em Deuteronômio e Êxodo? Porque o peso da palavra do Senhor contra Israel, Deus tem um peso, Deus tem uma palavra, a palavra de Deus não muda. Deus entregou os mandamentos para que o povo viesse a cumprir. E Deus destinou o sacerdote, o sacerdócio levítico segundo a ordem de Arão, para que se cumprisse esse mandamento. Porque Deus, primeiro, somente falava com os reis e os profetas, o sacerdote, que sacrificavam a Deus, uma tribo separada a sacrificar a Deus. E o povo estava pecando muito, o povo estava errando muito contra Deus. Por isso que Deus dá uma sentença. Deus é um juiz justo. Se Deus é o juiz, ele dá uma sentença, ele decreta essa sentença. Por exemplo, meus irmãos e minhas irmãs, você vai a um fórum, um tribunal, você tem um juiz, o promotor que te acusa e o juiz, o advogado que te defende.
O nosso advogado é Jesus Cristo. O promotor é Satanás. O juiz é Deus. O promotor te acusa. O povo pecou tanto não escutando os profetas, porque Satanás entrava na mente do povo para seguir outros deuses. Então chegou num ponto que não teve mais jeito, Deus já não estava mais nem escutando a oração de um povo. E o sacerdócio principalmente estava pecando demais contra Deus. Por isso que Deus, ele levanta o profeta Malaquias. Que o nome Malaquias significa meu mensageiro. Deus enviou o mensageiro, o último profeta menor, antes da vinda do Messias, de Emanuel. A Bíblia vai dizer no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O povo estava tão endurecido, porque vai chegar num ponto nesse livro de Malaquias que nós vamos ver que Deus vai mandar fechar, que não acenda debalde o fogo do meu altar. Por quê? Pelo pecado. Deus não quer sacrifício de tolo, Deus quer o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito, puro, imaculado para com Deus. Então Deus não aceita sacrifício de qualquer maneira. Por isso que Deus levanta o profeta Malaquias, que o nome Malaquias significa meu mensageiro, para anunciar o que lá ia acontecer. Ou podemos comparar um pai corrigindo seu filho. O pai, quando corrige o seu filho, põe o seu filho sentado e corrige ele. E fala para ele aonde ele está errando. Para que, se o filho for inteligente, aceite a correção do pai e se desvie dos seus maus caminhos. Isso que Deus estava fazendo usando o profeta Malaquias. Malaquias, capítulo 2. Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas dizeis, em que tem nos amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Olha para vocês verem, irmãos e irmãs. Deus falando, usando o profeta para falar. Eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas dizeis. Aí Deus disse que sempre amou. Mas o sacerdote vai dizer, em que tem nos amado? Em que tem nos amado? O sacerdote começou a confrontar com Deus. O sacerdote que começou a querer debater com Deus. E continuando a leitura. Não foi Esaú irmão de Jacó? Outra pergunta. Aí Deus vai dizer, diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Olha, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 13, vai dizer, como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Deus fez uma promessa. O anjo do Senhor chegou e falou assim, olha, Rebeca estava grávida. Raquel estava grávida e gerou 2 filhos, Jacó e Esaú. O anjo disse, o maior servirá ao menor. Se Deus prometeu a Jacó, é a Jacó. E o sacerdote começou a debater com Malaquias. Ou debater com Deus. Porque se Deus te prometeu, Ele vai cumprir
querendo o homem ou não, querendo o inimigo ou não, querendo Satanás ou não. Sabe por quê? Sabe por quê? Jacó, ele foi eleito, escolhido, desde o ventre de sua mãe. Jacó, ele foi escolhido. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus mandou um anjo avisar: o maior vai servir ao menor. Porque duas nações estavam lutando no ventre. E aqui nós iniciamos essa reflexão sobre o livro de Malaquias. O livro mais lido, mas olha, mais mal compreendido. Por quê? Hoje nós lemos versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2, vamos fazer a leitura, vai nos dizer: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas dizeis: em que tem nos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Amém? Peso, sentença anunciada. Deus é um juiz justo. Deus não tem o errado por inocente, ou o inocente por errado, ou por culpado. Os sacerdotes estavam pecando contra Deus. E Deus se levanta o profeta Malaquias para vir falar a verdade. Sabe por quê? Muitos não aceitam a verdade. Porque como diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A paz do Senhor, que Deus vos abençoe poderosamente. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui, gravando mais um estudo do versículo 4 e 5. Amém? Que Deus vos abençoe. Fica na paz.